Eu vim com a máscara de coração. Vocês me ouvem bem? Vim com a máscarazinha de coração em homenagem, mas acho que não vai rolar falar de máscara, gente. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo e o amor de Maria. A paz. Bem, primeiro, obrigada, Padre. É sempre um prazer estar aqui. Para começar, eu queria saber o seguinte. Quem aqui está trabalhando de casa? Levanta a mão. Quem está trabalhando normal, fora de casa, indo para o trabalho? Levanta a mão aí. E quem é que está passando com a pandemia mais tempo em casa? Mais tempo que antes, mesmo trabalhando fora. Mas quem é que está passando mais tempo? Porque se está tudo fechado, não tem para onde ir, né? Agora vamos ver. Ih, o pessoal não está levantando a mão lá do fundo, não. Quem é que está passando mais tempo em casa aí? Só para ter noção. Beleza. Vocês não estão furando a ordem aí de 8 horas voltar para casa, não, né, meu povo? Olha. E quem é aqui que tem filho, que está estudando em casa? Levanta a mão aí para eu ver. Vixe, esses aí eu tenho pena, porque eu tenho 2. Agora me diz. Quem é que tem filho que está estudando em casa e que tem menos de 7 anos? Virou professor e professora também. Já entendi tudo, né? Gente, a pandemia mudou completamente a nossa forma a nossa rotina e a forma como a gente vinha vivendo, não é verdade? Para vocês terem uma noção, lá em casa está assim. Eu tenho 2 filhos, o Lourenço com 8 e a Helena com 4. Meu marido trabalha de casa, porque ele é advogado, não está indo para o escritório, está evitando, só vai quando realmente precisa, e eu também trabalho de casa. E aí dá para vocês entenderem como que é essa dinâmica, né? Menino correndo, gritando, um para cima, outro para baixo, televisão, e um tentando atender, outro no telefone. Sabe o que o Cléber me falou hoje? Hoje ele estava passando por mim, né? Quem aqui tem... Peraí, antes de eu começar a soltar as coisas lá de casa, deixa eu perguntar se vocês também vivem isso que a gente vive. Mulheres, quem aqui tem reclamações para fazer de seus maridos? Levanta a mão aí, só para eu saber. Quem aqui tem alguma coisinha para reclamar do marido? Ah, não acredito em ninguém. Não, gente, não, é pecado mentir na igreja. Quem é que tem alguma coisa para reclamar do marido aí? Agora, maridos, esposos, quem é de vocês que tem alguma coisinha para reclamar aí da mulher? Levanta a mão aí para ver. Mas São Paulo Santo, olha, tá vendo? Não, hoje eu estava passando, né? O Kleber passando, ele virou para mim e falou assim. Eu não sei se o que das 1.300 coisas que eu peço para ele fazer, né? Ele virou para mim e falou assim: mas você tá demais, hein? Tá parecendo que eu sou estrela cadente. Eu olhei pra cara dele assim: como assim estrela cadente? Você não me pode ver passando que você faz um pedido. Pendura o negócio aqui, mexe com aquilo ali, lava a louça cá. Diz ele que eu não tô dando trégua para ele, que eu estou fazendo ele de escravo doméstico, ele fala. Eu também não vendo. Mas brincadeiras à parte, né, gente? Essa é uma coisa muito séria. Vocês sabiam que nesse período da pandemia o número de divórcios no Brasil aumentou em 177%? 177%. Vocês sabiam que as buscas no Google pelo termo divórcio aumentaram em 9.900%? E olha, gente, eu fui atrás de dados. Segundo o IBGE, 70% desses pedidos de divórcio foram iniciados por mulheres. Vocês sabem quais são as principais causas? Divisão de tarefa doméstica e divergência na criação dos filhos.
Aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Houve um relato pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de um aumento de 491% de brigas entre casais. A hiperconvivência, o hiperrelacionamento, ele está aumentando a violência e a briga nas famílias. Mas a crise, ela só manifesta o que está bom ou o que está ruim. Entenda, não foi a pandemia. O que acontece? As crises, aquilo que foge do nosso controle, maximizam o que é bom ou o que é ruim. Então, um exemplo disso, às vezes a gente vê um casal que perdeu um filho em algum acidente, aí depois de um tempo, esse casal se separa. Vivia bem, aí depois de um tempo o casal se separa. As pessoas falam, separou porque perdeu o filho? Não, porque aquela crise possivelmente maximizou aquilo que já não vinha bem. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Nós devemos buscar a nossa saúde conjugal. E existe uma diferença entre relacionamento familiar e relacionamento conjugal. Quando a gente fala de relacionamento familiar, eu estou falando eu, meu esposo, meus filhos, é a minha família. Quando eu falo de relacionamento conjugal, sou eu e meu esposo. É você e o seu cônjuge. E às vezes o relacionamento familiar está indo muito bem, mas o conjugal não, está sendo negligenciado. E sabe o que acontece? Com mais tempo dentro de casa, mais convivência, o que começa a aparecer? O que a gente começa a olhar quando a gente convive muito com uma pessoa? São as qualidades? São os defeitos, né? É aquela coisa assim, a gente aponta para o outro um dedo, mas tem quantos apontando para a gente? Aqui, ó, 3, né? De volta. São os defeitos, né? E aonde é que está a maioria desses problemas? Aonde é que a gente encontra o problema dentro da relação conjugal? É na falta de autoconhecimento. Muitas vezes, nós não conhecemos os nossos próprios sentimentos. E nós, não conhecendo por que nós estamos sentindo aquilo, por que me irritou quando o meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama? Por que me irritou quando ela queimou o arroz? Coisas tão pequenas, mas que estão irritando, que estão fazendo as pessoas chegarem num ponto de dizer que não dá mais. Por que essa convivência, por que isso me irritou? Porque o que me irrita no outro, não está no outro, está em mim. E isso não sou eu que estou falando. Isso, se vocês forem observar, Freud fala, Jung fala, e outros, Jean Paul Sartre fala sobre isso também. O que irrita no outro está em mim. Então, eu tenho que me conhecer, entender aonde aquilo está me incomodando, para eu ter empatia pelo outro. Empatia, né, é olhar com o olhar do outro, na condição do outro. Não é o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, é que o que eu faria se eu estivesse no seu lugar fazendo o que você faz com a história que você carrega. Então, por exemplo, muita gente saindo para trabalhar, tá um clima estressante, porque querendo ou não nós estamos com medo. O medo faz com que a gente tenha estresse. Estresse faz com que desperte o nosso pior lado, que é o que Jung chama de lado sombra. Vocês sabiam que
todos nós temos um lado sombra. Todos nós temos um lado sombra. Então, a pessoa chega em casa, muitas vezes estressada, nervosa, e vê uma coisa fora do lugar, o outro aqui trabalhou o dia inteiro, aí acha que o outro não fez nada, e começam as discussões, começam as brigas. Quando na verdade a gente não consegue parar para entender assim, por quê? Isso é praticar empatia, isso é ter compaixão. O que é essa? Qual é a necessidade que se esconde atrás do que essa pessoa está me dizendo? Por que ela está sendo agressiva? Por que o diálogo está sendo rude? O que ela quer com isso? Por trás de uma suposta agressão, né, de uma fala mais ríspida, tem algum desejo, alguma necessidade. E a gente muitas vezes não enxerga isso. A gente olha, é estúpida, é estúpido, é grosso, mas a gente não procura entender o que o outro precisa. E aí, gente, a gente tem que entender que nós, enquanto família, enquanto casais, nós estamos no mesmo barco. E a gente precisa abrir o coração da gente para um relacionamento mais seguro. As pessoas têm medo de dizer o que elas sentem, o que elas pensam. E na correria do dia a dia, a gente só se vê em casa na hora de dormir. Então eu não preciso dizer, eu não preciso mostrar. Só que convivendo mais, eu não tenho como esconder isso, né? Então por que eu não falo dos meus sentimentos? Será porque eu mesmo não conheço? Essa semana eu atendi 2 pessoas. Eu não atendo. Meu trabalho é outro trabalho, não tem nada a ver, meu trabalho não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui para vocês. Mas eu atendi 2 clientes. Eles viraram para mim e falaram assim, um era uma mulher e um era um homem, um empresário. Bem, eu me separei nessa pandemia. Eu perguntei por quê, o que houve? Não, foi o relacionamento da gente que esgotou. E aí, coincidentemente, eu estava trabalhando o autoconhecimento dele. No final da sessão, ele virou para mim e falou assim, caramba, sabe o que eu acabei de perceber agora? Que não era minha mulher o problema. Era eu. Eu é que não estava bem. Só que eu achei que fosse o meu casamento. Eu falei, então corre lá, né? Corre lá que ainda dá tempo. Corre lá. Não tive notícia ainda, viu, meu povo? Mas aonde é que eu quero chegar? Muitas vezes as pessoas estão mal resolvidas e acham que é o casamento que está mal resolvido, que é a relação, mas não é. O problema é interno. Então a gente tem que olhar para a nossa saúde emocional, olhar para a nossa relação aqui, ó, interpessoal, para depois ser intrapessoal com outras pessoas. É para dentro de mim. Por que está me incomodando tanto? Por que isso está fazendo sentido para vocês, pessoal, isso que eu estou falando? Sim? Tem mais 5 minutinhos, né, Pá? Então, o que eu queria trazer aqui? A gente tem que distinguir e investir tempo no relacionamento conjugal. Então, Liane, o que eu posso fazer? Assim, como é que eu começo? Como é que a gente fortalece esse relacionamento? Porque eu tenho filhos, com a família é muito bom, mas com marido e mulher, tá legal? Se tiver, ótimo, preserve, mantenha essa saúde conjugal. E se não tiver? Então a primeira coisa, gente, é fortalecer a amizade entre vocês. Né? E fortalecer a amizade é falar dos sentimentos, é falar o que está legal, é falar o que não está legal. E existe forma da gente fazer isso, tá? Então assim, ó, diferencie crítica de queixa. Quando você se queixa,
você apresenta o fato. Ah, o arroz queimou, o que aconteceu? Isso é uma queixa. Crítica é: será que você não vai aprender a cozinhar nunca? Esse arroz queimou de novo? Isso é crítica. Critica, a gente rotula. Quando a gente rotula, isso mina a amizade. Porque o outro vai entender o que você quis dizer, que ele é incapaz. E por que eu estou ferindo? O que eu quero ao ferir? Está vendo como tudo passa por olhar para dentro da gente primeiro? Quando eu vou comunicar com a pessoa, qual é o meu objetivo? Então, entender essa diferença. Discuta o problema, não discorda, não vai discutir o comportamento da pessoa, o que ela é ou deixa de ser. Vamos resolver o problema. Se o problema aqui é a educação do filho, para quê? Não precisa ter. Você é isso, você é um irresponsável, você... Não, o problema é esse, discute o problema. Não precisa criticar. Vamos resolver, vamos queixar. Primeira diferença é essa. Segunda, a gente tem que aprender a ser mais agradável. Né? Existem pessoas que não fazem questão nenhuma de ser agradável no relacionamento. É engraçado, porque a gente é agradável para quem é de fora da casa da gente, né? Chega uma pessoa de fora: oi fulano, seja bem-vindo, sorriso, educação, é agradável. E com quem está dentro de casa? Fez isso? Não. Para de sujar as casas. E aí? A gente tem que ser mais gentil com quem está do nosso lado. Isso é vice-versa, viu? Estou falando para ambos aqui. E também, gente, ter um momento para o casal. Um momento que é importante estar em família. É importante, né? Eu vejo em casa, nós temos 2 crianças. Mas é importante a gente ter um momento para a gente ter um tempo para namorar, para fazer algo em conjunto, assistir um filme. Às vezes fazer um jantarzinho junto, um ajudando o outro, tá ali conversando, curtindo. Né? Às vezes tomar um pouquinho lá, uma tacinha de vinho, quem bebe, quem não bebe toma suco. Mas está curtindo esses momentos, criar essa rotina. Né? Priorizar o momento para ficar sós. E, por último, o que eu queria dizer para vocês é que existe uma forma da gente se comunicar que ela é muito efetiva. É você dizer o que você observou que aconteceu. Olha, ontem você me disse isso, lembra? Lembro. Quando você me disse isso, eu me senti... É você trazer o seu sentimento. Eu me senti assim, eu me senti triste, eu me senti alegre, eu me senti assim. E aí você traz a sua necessidade, o seu pedido. Então, a partir de agora, eu te peço, não faz mais isso. Ou quando você for falar comigo, não tenta não fazer isso mais assim. É uma comunicação não agressiva, onde você expõe o que você sente, você não guarda, não martiriza isso, e o relacionamento, ele perdura, tem respeito, ele se preserva. Então, a reflexão principal que eu quero deixar é o quanto eu tenho consciência de quem eu sou e da minha emocionalidade para levar isso para um relacionamento com o outro, com os meus filhos. Às vezes o problema, às vezes não, o problema nunca está no outro. O outro pode até falar, mas se aquilo te afetou é porque é seu. Faz sentido? Então, gente, boa noite. Eu desejo aí uma semana abençoada para todos nós, né? E que a gente, a exemplo de Jesus, Maria e José,
a gente consiga nas nossas famílias desenvolver a harmonia para a gente praticar todos os ensinamentos de Deus. O matrimônio ele é sagrado. E a gente tem uma missão muito grande enquanto casais, enquanto cônjuges. Uma missão que foi confiada por Deus e que a gente possa ter sabedoria para seguir firme nela.